Então, a escoliose idiopática do adolescente é uma condição, uma doença que a gente considera uma deformidade na coluna que aparece na adolescência, né? Nos pacientes ali pré-púberes, né? Durante a puberdade até adulto jovem. Então, o termo idiopático não tem uma explicação, né, específica. Se for ver no dicionário, a gente sabe que o termo idiopático ela simplesmente aparece. A escoliose a gente não tem uma causa específica. Existem algumas teorias que tentam explicar o motivo, como por exemplo, histórico familiar, genética, entre outros fatores. Então a escoliose se desenvolve na adolescência, ela geralmente não aparece ali a idiopática do adolescente não aparece ali na infância e vem se desenvolvendo conforme o paciente vai crescendo. Normalmente os pacientes mais acometidos são do sexo feminino, então são as meninas, a gente calcula uma proporção aí mais ou menos de 4, né, meninas ou mulheres para um homem. É muito mais comum a condição feminina. Esse tipo de problema geralmente não dói, né? A mesma coluna tendo um desvio, observado geralmente em casa pelos familiares ou por quem é de contato familiar com esse paciente, e aí observa alguma simetria, algum desvio no corpo e é quando vai procurar atendimento. Normalmente esse tipo de paciente não chega diretamente para nós, os cirurgiões de coluna, e quem trata essa parte. Geralmente o paciente vai para um pediatra, vai para um ortopedista geral e depois é encaminhado para o especialista que trata dessa área. Então, por fato de ser uma condição que não tenha caso específico de dor imediato, muitas vezes o diagnóstico é protelado, né? É prorrogado, né? Por causa que não tem dor. Então, quando esse paciente chega pra gente, muitas vezes, a grande maioria das vezes, já está com casos mais avançados. E às vezes o tratamento a gente tem que definir melhor. Então, nesse caso específico dessa paciente, o ângulo não é tão agudo, tão grande. Porém, ela sentia já desconforto, né, lombar e de postura também. Então, o tratamento, ele consiste nessa sequência observacional. Então, dependendo do grau da curva, a gente vai pegar o paciente e vai acompanhar esse paciente, fazendo sequências de exame de imagem, normalmente o raio-x, para a gente acompanhar não só o crescimento da coluna, mas também o desvio desse grau da curva que existe. O tratamento também, na sequência, pode ser adicionado, ou dependendo do caso já chegar, um uso de coletes, né, ortopédicos, quando curvas têm a indicação para isso. Geralmente são curvas acima de 20, 25 graus, com a eminência de progressão ou com o desenvolvimento ainda do corpo. Então tem chance de aumento da curva, a gente tem que colocar um colete e acompanhar o paciente também com radiografias seriadas. Então, às vezes, o uso do colete pode usar aí 2, 3 anos, a depender do tanto que o paciente ainda tem de crescimento ósseo. E a gente vai acompanhando porque o colete é um dispositivo que orienta o crescimento dessa coluna. Ele tende a evitar o crescimento, mas a gente acompanha e vai vendo o dia a dia ali do paciente e de tempos em tempos a gente vai acompanhando. Outra forma de tratar, dependendo do grau, é o tratamento cirúrgico. Quando que o tratamento cirúrgico normalmente é mais indicado? Com curvas ali acima de 40, 45 graus ou curvas menores que tem alguma queixa associada, como por exemplo uma dor, uma descompensação do tronco maior e algum outro fator que faça com que mesmo a curva sendo de menor grau, necessite de um tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, a gente corrige a curva, a gente traz esse eixo da curva para o centro do corpo gravitacional, para a gente poder dar um equilíbrio melhor para esse paciente, estabilizar essa curva, essa coluna, evitar a progressão e também permitir que esse paciente tenha uma reabilitação e uma qualidade de vida melhor, mesmo logo após o ato cirúrgico em si. Qualquer dúvida ou queira saber mais sobre esse assunto, deixe os comentários aqui no nosso canal.